Existe uma falácia teológica propagada por aí de que os dons cessaram, alegando que os dons espirituais estavam restritos apenas ao período apostólico ou até mesmo ao período em que estava sendo fechado o cânon bíblico das Escrituras Sagradas. Mas esta ideia é uma grande mentira, até porque carece de embasamento bíblico para tal afirmação. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o avivamento espiritual no mundo, mostrando através das Escrituras Sagradas e da história da igreja cristã que o Espírito Santo continua manifestando o seu poder, distribuindo dons espirituais e batizando pessoas com o Espírito Santo para fazerem a obra de Deus e viverem fervorosamente uma vida debaixo de um avivamento espiritual. Portanto, seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da Escola Dominical. Meus amigos e irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Que alegria estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a poderosa Palavra de Deus. E no vídeo de hoje estaremos estudando sobre o tema O Avivamento Espiritual no Mundo. Uma lição extraordinária e que nós teremos a oportunidade de sermos profundamente edificados através deste tema que vamos tratar no vídeo de hoje. O tema de hoje é referente à lição de número 8 da revista da Escola Dominical da CPAD, lição de adultos, e seja muito bem-vindo então para estudar a Palavra de Deus juntamente conosco, para estudarmos esta lição fantástica e maravilhosa. Nós iremos distribuí-la em 3 tópicos. No primeiro tópico nós falaremos aqui sobre o avivamento espiritual no tempo de Ezequiel, olhando para o contexto bíblico do livro do profeta Ezequiel, principalmente os capítulos 37 e 47, quando Ezequiel profetizou ali de acordo com a vontade de Deus a respeito de um futuro avivamento que Deus estava reservando para a nação de Israel, e aprendendo com esses textos para falarmos de avivamento nos dias atuais. No tópico de número 2, nós vamos falar sobre os grandes avivamentos no mundo. Aqui nós faremos uma abordagem histórica, olhando para os principais movimentos de avivamentos na história do cristianismo, principalmente pós-reforma protestante, e observando aqui que o Espírito Santo de Deus nunca deixou de revestir crentes com o seu poder para fazerem a obra de Deus e para viverem uma vida de fervor espiritual. E no terceiro tópico, terminaremos o vídeo de hoje falando sobre os avivamentos mudam a história. Queridos professores, esta aula será uma oportunidade extraordinária de nós mostrarmos aos nossos alunos e à Igreja do Senhor que o Espírito Santo de Deus nunca deixou de revestir crentes com poder, mostrando que os dons nunca cessaram na história do cristianismo, embora em determinados momentos estes dons operaram na igreja de uma maneira menos intensa, em outros momentos mais intensa. Amém? Então fique até o final conosco. Já gostaria de convidar você para se inscrever no canal, para que nós possamos aí cumprir as nossas metas e alcançar o maior número de pessoas. Deixe o seu joinha, o seu like, ative o sininho das notificações, deixe o seu comentário aí, escreva aí embaixo me falando de onde você está falando, quem é você, né, que eu gostaria de ler os seus comentários. Já tenho recebido aqui alguns comentários, alguns feedbacks de algumas pessoas espalhadas por este Brasil que têm nos acompanhado aqui no YouTube. Deus abençoe a vida de vocês, os irmãos da Bahia, Camaçari, os irmãos de Salvador, os irmãos lá do Maranhão e muita gente espalhada por este Brasil aí que estão nos assistindo, amém? Então, Bíblia na mão, revista também, e vem comigo estudar a Palavra de Deus. Tópico de número 1, o avivamento no tempo de Ezequiel.
Neste primeiro tópico, nós estaremos fazendo uma breve análise de alguns textos do livro de Ezequiel, baseados no capítulo de número 37 e 47, porque nestes textos nós temos visões de Deus dadas ao profeta, que mostram que Deus havia reservado um grande avivamento para a nação de Israel, que nos dias de Ezequiel estava vivendo num momento de grande calamidade. Então vamos no primeiro ponto aqui, que fala sobre a calamidade e a restauração de Israel. O comentarista escreve assim: o profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia de Israel. É notório que a nação de Israel, nos dias de Ezequiel, estava vivendo um período de grande apostasia, afastamento de Deus. A apostasia é o abandono da fé, e assim o povo estava totalmente afastado de Deus. E o profeta Ezequiel foi usado poderosamente por Deus, assim como outros profetas, para anunciar o juízo de Deus que viria sobre a vida da nação de Judá, caso o povo judeu não se arrependesse dos seus pecados e da sua idolatria. E, infelizmente, este povo não ouviu, não deu ouvidos à voz dos profetas de Deus e acabaram experimentando de fato o duro juízo de Deus contra este povo obstinado e rebelde. E o profeta Ezequiel foi um profeta que ministrou durante o exílio do cativeiro babilônico, e ali na Babilônia Deus o usa poderosamente para anunciar não somente o juízo que já havia chegado, mas também para trazer ao povo de Israel uma promessa de esperança, uma promessa de um reavivamento da nação, quando esta nação experimentaria da parte de Deus uma restauração. Olha só o que o profeta Ezequiel escreve no capítulo 36, versículo 21, a respeito da promessa de Deus para com este povo. Ele diz assim: mas eu, Deus, os pouparei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Então veja que Deus não virou as costas para a nação de Israel, embora o povo era obstinado e rebelde, mas Deus ainda tinha promessas para com esta nação. E aí nós chegamos na parte 2 do tópico 1, que fala sobre um vale de ossos secos. No capítulo de número 37 do livro do profeta Ezequiel, nós temos ali a passagem, a famosa passagem, talvez a passagem mais pregada, mais ensinada, mais comentada do livro do profeta Ezequiel, que é a passagem do vale dos ossos secos. E nesta passagem, Deus mostra para Ezequiel um grande vale cheio de ossos, não somente secos, mas sequíssimos, e Deus pergunta para o profeta se aqueles ossos poderiam reviver. O profeta responde a Deus dizendo que Deus sabia se sim ou não, e aí então Deus ordena ao profeta que ele profetize a vida, aquele vale de ossos sequíssimos. Se nós formos fazer a exegese e a interpretação do texto de Ezequiel capítulo 37, nós vamos facilmente descobrir que este vale de ossos secos representa ali naquele momento a nação de Israel, que era uma nação como que um exército morto, como que um exército sem vida, como que uma nação que está vivendo fora de sua terra, dominada por estrangeiros, e agora eles não têm vida em si mesmo como nação. Então a visão do vale de ossos secos é uma profecia a respeito da restauração, é uma promessa de reavivamento da parte de Deus para com a nação de Israel, para com o povo de Israel, a nação de Judá, dizendo que Deus restauraria do mesmo jeito que na visão, quando o profeta Ezequiel profetizou vida àqueles ossos secos, aqueles ossos reviveram, e depois Deus colocou o seu espírito sobre aqueles ossos, formando um grande e poderoso exército. Então nós vemos nesta passagem
de Ezequiel 37, que Deus tinha sim uma promessa para Israel, mas nós aprendemos também a partir desse texto que Deus é poderoso para derramar um grande avivamento e despertamento na vida do povo de Deus, quando este povo estiver vivendo numa frieza e sequidão espiritual. Olha só, havia ali uma promessa de grande avivamento nacional, isso aconteceu, se cumpriu na íntegra, e Ezequiel, capítulo de número 37, versículo 10, diz assim: eu profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então, nesta passagem de Ezequiel, capítulo 37, a passagem do Vale dos Ossos Secos, nós aprendemos que era a chegada de um grandioso avivamento espiritual sobre a nação de Israel. Então, veja, para nós que somos extremamente críticos quando olhamos para o estado espiritual da igreja de hoje, embora nós não tenhamos a visão do todo, porque enquanto dentro do seu contexto, do seu perímetro de atuação no evangelho, seja denominacional ou seja geográfico, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado ou no seu país, nós devemos entender que às vezes em lugares extremos ou longe de nós, quando nós na verdade nem sabemos, Deus está derramando o seu Espírito sobre vidas e despertando comunidades inteiras para viver um grande e poderoso avivamento. Então a nossa visão é muito limitada quando vamos fazer críticas à igreja do século 21 ou à igreja do século atual, dizendo de uma forma generalizada que a igreja está morta espiritualmente. Pode ser que no nosso contexto local, sim, nós estejamos vivendo uma vida de sequidão espiritual, mas em muitos lugares por aí Deus está trabalhando, porque é da vontade dele derramar um grande despertamento sobre o povo. Mas a verdade é que nós, como críticos que somos, e muitas vezes a crítica é construtiva e nos desperta para sairmos do nosso comodismo, nós devemos entender que do mesmo jeito que Deus derramou um poderoso avivamento sobre a nação de Israel, que estava numa situação ou circunstância de ser comparados com ossos sequíssimos, e mesmo assim Deus fez reviver esta nação, assim devemos entender também que Deus ainda continuará derramando avivamento poderoso sobre o seu povo espalhado pela face da terra. Amém? No terceiro ponto nós temos aqui também a passagem de Ezequiel capítulo 47, que é a passagem do rio das águas purificadoras. Nesta visão, o profeta Ezequiel é levado até o rio. Deus ordena que o profeta vá avançando para dentro das águas desse rio, e conforme o profeta vai caminhando ali algumas distâncias para dentro dessas águas, as águas vão cobrindo cada vez mais o seu corpo, e assim nós entendemos também que ali na passagem de Ezequiel 47 nós temos um rio que causava muita produção na agricultura, piscicultura e daria vida em tudo por onde passasse. E assim nós aprendemos também nesta passagem que mais uma vez Deus está fazendo uma grande promessa aqui de um poderoso avivamento sobre a nação de Israel. E vale lembrar mais uma vez que quando Ezequiel está profetizando ou está recebendo essas visões de Deus, ele está junto com o povo no cativeiro babilônico, numa situação de grande calamidade, destruição e morte. E mesmo assim, pode ser que alguém não via mais esperança para a nação de Judá, achando que tudo havia se acabado, mas mesmo assim Deus tinha promessa, e Deus cumpriu a sua promessa na vida da nação e do povo de Israel. Assim então nós aprendemos no tópico de número 1, que o vale de ossos secos e as águas purificadoras são duas imagens que revelam como Deus pode e quer avivar o seu povo. Tópico de número 2, os grandes avivamentos no mundo. Aqui neste segundo tópico, nós estaremos fazendo uma abordagem histórica
ainda que muito breve, mas muito breve mesmo, porque o nosso tempo não é suficiente para fazer uma abordagem exaustiva da história dos avivamentos no mundo, mas nós falaremos de alguns avivamentos que se destacaram na história do cristianismo, principalmente no período pós-reforma protestante, mostrando que Deus está sim disposto a derramar um grande avivamento sobre o seu povo, tirando o povo da sequidão e da frieza espiritual e desejando que este povo experimente todas as ferramentas que Deus dispôs para a sua igreja, como por exemplo, os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo à igreja do Senhor para a sua edificação. Então, no primeiro ponto, nós vamos falar aqui do avivamento na Europa, primeiramente, depois falaremos do avivamento dos Estados Unidos e fecharemos este tópico falando do avivamento pentecostal. Então, olha só, na Europa houve períodos em que o continente europeu estava numa situação idêntica à nação de Israel, ou seja, em momentos de grande sequidão espiritual. E pela misericórdia divina, não tardou Deus usar pessoas cheias do Espírito Santo para proclamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente e de fato isso aconteceu. Então vamos começar falando aqui do avivamento na Alemanha. Nós temos vários relatos de focos de avivamento. Vamos começar falando do avivamento moraviano. Por volta de 1722, o conde Zinzendorf da Saxônia liderou os morávios num fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou à América com sua ênfase na religião do coração. E ali houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado para as missões mundiais. Este avivamento moraviano é interessante porque boa parte da população dos crentes protestantes que experimentaram este avivamento moraviano estavam experimentando uma grande perseguição promovido por um evento que ficou conhecido como a Contra-Reforma. Ou seja, a Igreja Católica estava lutando contra a Reforma Protestante e promoveram então a Contra-Reforma a fim de tentar frear ou pelo menos parar o avanço da Reforma Protestante, uma vez que isso estava trazendo grandes prejuízos para a Igreja Católica Romana naquele período. E muitas dessas pessoas estavam fugindo desta grande perseguição e matança, por que não dizer assim, promovida pela Contra-Reforma, e muitos deles foram parar na região da Saxônia, porque lá o conde Zinzendorf, que era o líder que tomava conta desta região, ele abraçou esse povo, ele abraçou o evangelho de uma maneira tão forte que ele começou a promover o avivamento na sua terra. E assim o povo teve a liberdade naquela localidade de viver uma vida de intensidade, uma vida de oração constante, uma vida de fervor espiritual. Relatos históricos contam que moças e moços, os jovens, experimentaram um grande e poderoso derramar de Deus naqueles dias, naquele lugar. Assim como também a igreja naquela localidade experimentou um poderoso avivamento da parte de Deus na primeira metade do século XVIII, por conta da disponibilidade deste homem, o conde Zinzendorf, que se dispôs a fazer a obra de Deus e se destacou como um canal, como uma ferramenta de Deus para este grande avivamento na Alemanha. Nós temos também na Inglaterra o avivamento acontecendo ainda na primeira metade do século XVIII, liderada por algumas personagens como, por exemplo, John Wesley, o seu irmão Charles Wesley e também o seu amigo George Whitefield. E eles atuaram com grande fervor missionário, buscando o poder de Deus e a unção do Espírito para pregarem contra o formalismo da igreja estatal na Inglaterra daquela época, que já estava vivendo uma grande sequidão e frieza espiritual, porque a formalidade, o formalismo tomou conta da liturgia de culto da igreja anglicana ou da igreja estatal na Inglaterra, e ali por meio
dessas ferramentas de homens como John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield, Deus derramou um poderoso avivamento sobre a nação inglesa, um avivamento de uma dimensão gigantesca que contribuiu também para o movimento missionário, né? Então Deus, mais uma vez, provando que Ele quer derramar avivamento sobre o seu povo. Ainda na Europa, nós temos o avivamento no país de Gales, ali liderado por Evan Roberts, um adolescente de 13 anos, olha só, 13 anos, reuniu seus colegas e lhes falou da visão que recebeu de Deus num domingo, dizendo que Deus enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Foi tão grande o impacto daquela visão que Deus deu a ele, que por volta de 1904 e 1905, o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país, e alcançou muitos países do mundo. Então tem livros aí também, tem um livro falando sobre este poderoso avivamento no país de Gales, e assim nós temos aqui alguns lampejos do avivamento da parte de Deus, derramada sobre alguns países da Europa e que tiveram grande impacto na igreja protestante da época. No segundo ponto, nós temos também um avivamento nos Estados Unidos. Deus também queria avivar não só a Europa, mas também a América do Norte, né? E por isso houve vários avivamentos na grande nação americana. E um dos grandes nomes do avivamento nas terras americanas chama-se Charles Finney. Charles ou Carlos Finney, ele foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual. Em um dos vídeos anteriores, eu já falei aqui um pouco sobre Charles Finney, né? Inclusive li um trecho da sua biografia que está relatada no livro da CPAD, Heróis da Fé, né? Que conta que este homem foi poderosamente usado por Deus. Ele era um homem cheio da unção de Deus. Charles Finney teve influência de Campbell Morgan, né, do movimento de vida profunda, que pregavam viver pleno da presença de Deus contra uma vida morna que dominava muitas igrejas evangélicas daquele tempo. Então perceba que nos momentos de grande frieza, formalismo e sequidão espiritual, Deus procurou homens que estivessem na brecha para trazer ao povo um fervor, um despertamento, um avivamento espiritual. E quando ele achou figuras como John Wesley, Charles Finney, Carlos Wesley, George Whitefield, Evan Roberts, assim como muitos outros, Jonathan Edwards e muitos outros, Deus de fato usou essas pessoas para trazer este grande avivamento que está no coração de Deus para derramar sobre a sua igreja. E para terminar este tópico 2, nós temos aqui o terceiro ponto que fala sobre as raízes do avivamento pentecostal. E aí nós chegamos no século de número 20, início do século 20, e nós temos aqui a nossa história, a história do movimento pentecostal moderno, tendo início com um homem principalmente chamado Charles Parham, que pode ser considerado aí, ou é considerado o pai do movimento pentecostal moderno, lá nos idos de 1900, este obreiro leigo, olha só, um obreiro leigo e pregador itinerante, ele resolveu fundar um movimento chamado Movimento de Fé Apostólica. Abriu um instituto bíblico chamado Instituto Bíblico Betel, e neste instituto era-se ensinado a viver uma vida de fervor, de busca constante, de busca intensa pelo batismo com o Espírito Santo, pela experimentação dos dons espirituais. E quando chega no ano de 1901, nós temos aqui na história do movimento pentecostal um homem negro chamado William Seymour, né, ou William Joseph Seymour, que pertencia a um grupo holiness, um grupo de santidade, e ele foi atraído pelo movimento da fé apostólica que foi fundado ou iniciada por Charles Parham. E ali William Seymour foi batizado com o Espírito Santo, recebeu
o poder de Deus falando em línguas estranhas como evidência desse batismo com o Espírito Santo. E depois, em 1906, William Seymour começa um trabalho que depois ficou mundialmente conhecido como o Avivamento da Rua Azusa. E lá na Rua Azusa, Deus operou de maneira extraordinária, de maneira que a chama do movimento pentecostal, a partir da Azusa, começou a se espalhar para várias partes do mundo, inclusive o nosso Brasil, com a chegada dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre, fundadores da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, que hoje está espalhada por este mundo, principalmente no Brasil. É uma igreja que tem ganhado milhares de almas para o reino de Deus. Então nós temos aqui um breve relato histórico do avivamento mundial, e mais uma vez eu repito, Deus nunca deixou de derramar o seu poder através da pessoa do Espírito Santo na vida dos crentes. E assim, no tópico 2, então, nós aprendemos que os grandes avivamentos marcaram a Europa, os Estados Unidos da América e formaram as raízes para o movimento pentecostal. Tópico de número 3. Os avivamentos mudam a história. Neste terceiro tópico, nós estaremos falando aqui sobre os impactos que os avivamentos têm trazido ao mundo durante a história do cristianismo, e falando um pouco também sobre a geração do pós-avivamento, fazendo aqui uma observação de que sempre após um período de avivamento, a igreja corre o risco de cair na frieza e na sequidão espiritual. Então, no primeiro ponto, nós temos aqui impactos no mundo. É consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores avivamentos do mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura. Com relação a esse assunto, nós poderemos citar aqui inúmeros exemplos de impacto social, econômico e cultural dos avivamentos derramados por Deus em determinados locais, nações, ou comunidades. Mas nós queremos aqui falar de uma especificamente nos Estados Unidos da América. Olha o que o comentarista pastor Elinaldo Renovato escreve aqui. Num contexto da tragédia do racismo na nação dos Estados Unidos, mesmo entre igrejas históricas, as igrejas que vêm desde o período da Reforma Protestante, foi possível contemplar vítimas de séculos de conflitos raciais, cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas e se alegrando no Espírito. Só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão de quaisquer espécies. Então deixa eu citar apenas um exemplo aqui. William Seymour, conforme eu já citei, era um homem negro e que viveu num período, no início do século XX, num período de forte segregação racial nos Estados Unidos. Um exemplo disso, ou uma evidência disso, é que quando ele foi estudar no Instituto Bethel, ele tinha que assistir às aulas pelo lado de fora, porque dentro da sala havia pessoas tão somente da cor branca assistindo à aula. Ele, por ser negro, não tinha autorização para poder estar dentro do mesmo ambiente que os demais alunos que eram brancos. Mas mesmo assim, ele conseguiu autorização, obviamente que por influência de Charles Parham, para poder assistir às aulas, mesmo que seja pelo lado de fora. Mas passado alguns anos, mais ou menos 5 anos ou 6 anos, nós temos ali Charles Parham numa foto emblemática que ficou conhecida, da Rua Azusa, do movimento da Rua Azusa, junto com os pioneiros deste movimento, em frente ao prédio onde eles realizavam seus encontros e onde Deus derramou
enviou poderosamente o seu Espírito Santo. E nesta foto você pode observar William Seymour rodeado por pessoas brancas. Então, no movimento da Rua Azusa, nós temos ali a superação de algo cultural muito forte naquela época, que era a segregação racial. Para quem conhece um pouco o contexto cultural dos Estados Unidos da América, vai perceber que ainda nos dias atuais nós temos lastros de racismo, de segregação racial. Imagine no tempo de William Seymour, lá no início do século XX. Então veja que o avivamento derramado por Deus sobre o povo, ou sobre os povos, é poderoso para transformar até mesmo a cultura que já está arraigada nos povos há muitos séculos atrás. Mas Deus é poderoso para quebrar qualquer algema, qualquer corrente, qualquer erro, qualquer desvio de conduta daqueles que são seus filhos. Então é importante nós clamarmos pelo avivamento da parte de Deus. No segundo ponto, nós temos aqui a geração depois do avivamento. Também é consenso entre os estudiosos que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas, mas infelizmente não perduraram. Em muitos lugares a chama se apagou. Os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram e seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto em manter o fogo aceso. Aqui nós temos um problema que é de fácil observação quando estudamos a história dos avivamentos. Os avivamentos históricos têm perdurado por uma, duas gerações, e passados-se as gerações, o fervor espiritual vai se apagando, a chama do Espírito Santo vai se apagando no coração dos sucessores daqueles homens que buscaram intensamente o avivamento, e infelizmente o fogo vai se apagando. Mas eu gostaria aqui de trazer essa reflexão para os dias atuais. Como é que está a igreja no contexto atual, aonde você está inserido? Muitas vezes nós ficamos focados, como eu já disse aqui, em apenas enxergar os defeitos, em fazer críticas, em lamentar. Muitas vezes caímos no saudosismo, dizendo, há tempos atrás, há 30 anos atrás, nós evangelizávamos, nós orávamos, nós buscávamos a Deus, era batismo com o Espírito Santo. Mas a pergunta é, por que não fazer isso hoje? Ao invés de ficarmos nos lamentando pela sequidão espiritual, ao invés de ficarmos tão somente relembrando do passado que vivemos, experimentando avivamentos da parte de Deus, por que não buscar hoje? Por que não fazer a diferença hoje? Por que não eu ser o canal, o instrumento de Deus para que haja um verdadeiro avivamento na igreja do século 21? Mas uma coisa fica evidente em todas essas histórias de avivamentos, é que para ter avivamento da parte de Deus, o povo de Deus precisa viver uma vida de arrependimento, uma vida de santidade, uma vida de busca constante a Deus. Não existe avivamento sem oração, não existe avivamento sem uma busca incessante por Deus, não existe avivamento sem arrependimento de pecados, não existe avivamento sem a exposição verdadeira da palavra de Deus. Não existe. O problema é que nós, e quando eu digo nós, é num sentido geral, estamos tão focados no pragmatismo, em fazer aquilo que dá certo. Estamos nos deixando ser influenciados por movimentos que não têm embasamento bíblico. É interessante que em Atos capítulo 2, quando Pedro vai discursar após o batismo com o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes, quando ele vai discursar, ele diz mais ou menos, eu quero fazer uma paráfrase da palavra de Pedro no início do seu sermão. Pedro está dizendo assim, isto que vocês estão vendo é aquilo que o profeta Joel escreveu, isto é aquilo. Ou seja, Pedro está mostrando que o que está acontecendo na prática tem base, tem embasamento bíblico, mas muitas vezes hoje, nos dias atuais, nós nos apropriamos de técnicas e de ações
que não tem embasamento bíblico e queremos ver o avivamento se manifestar em nosso meio. E aí o que estamos contemplando na maioria das vezes e confundimos com avivamento é movimento. Não passa de movimento que não produz mudança, que não produz arrependimento, que não produz regeneração em ninguém. A pessoa pula hoje, mas amanhã está pecando. A pessoa está profetizando hoje, mas amanhã está vivendo uma vida de adultério, uma vida de fornicação, uma vida de mundanismo. E aí nós precisamos sermos sim críticos, mas não somente sermos críticos, mas também sermos a diferença, sermos o canal de Deus para a nossa geração. Não adianta ficar lamentando, não adianta ficar chorando leite derramado, não adianta ficar olhando para o passado e vivendo do passado. Vamos viver o hoje. O avivamento de Deus é para hoje, é para mim, é para você, é para nós que somos homens e mulheres de Deus e que queremos viver tudo aquilo que Deus tem para derramar sobre nós. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Neste terceiro tópico aprendemos aqui que ao longo da história os avivamentos espirituais impactaram o mundo em diferentes modos: cultural, político e econômico. E Deus quer usar a cada um de nós para trazer esse avivamento na igreja atual. Amém? Deus te abençoe, deixe o seu like. Mais uma vez eu peço, se inscreva no canal e eu te aguardo na próxima aula. Amém?